Pessoal, então, quando a gente estuda a substância química, a gente tem um diagrama de fases. A maioria das substâncias se comporta desse jeito. A gente aumenta a pressão e a temperatura e a gente pode encontrar em vapor, sólido ou líquido. Exatamente em cima da curva, a curva A, por exemplo, a gente encontra os dois estados físicos da matéria, sólido e vapor. Em cima da curva C, a gente encontra sólido e líquido. Em cima da curva B, líquido e vapor. E a gente tem, em algumas substâncias, não são todas, um ponto onde a gente encontra os três estados físicos. Então, um ponto em determinada temperatura e pressão, a gente tem os três estados físicos da matéria coexistindo juntos. E a gente tem algumas exceções, por exemplo, a água, o ferro, o bismuto e o antimônio, o comportamento dele é diferente. A gente vê que quanto mais a gente aumenta a pressão, menor fica a temperatura de solidificação. Então, além da água ter uma densidade maior quando ela está no estado líquido, por exemplo, lembra daquela que eu falei para vocês da convecção na água do mar? Que o gelo, a água não congelava todo, porque a 4 graus Celsius ela tinha uma densidade maior do que quando ela congelava. Então, quanto mais a gente aumenta a pressão, menor vai ficar a temperatura. Então, lá no fundo do mar, com a pressão muito alta, a temperatura de fusão da água é bem pequena. Então, a água também não congela por causa disso. Então, olha, a gente tem um experimento chamado experiência de Tyndall, que é isso daqui, ó. A gente coloca dois pesos em cima de um bloco de gelo. O peso, ele começa a fazer uma pressão com a corda em cima do gelo e começa a derreter o gelo. Só que o gelo, ele não se parte ao meio, porque depois que a corda passa, ele congela de novo. Então é só na parte que tem pressão que descongela, porque quanto maior a pressão, menor vai ser a temperatura de fusão. Então a gente vai ter líquido. Aí a corda vai passando, vai descongelando e recongelando, até a corda passar toda e o bloco de gelo continua intacto. Daí a gente tem um negócio também chamado de temperatura crítica, que é o que? A partir dessa temperatura, não importa quanto a gente varia a pressão, a gente só vai ter gás. Tanto aqui quanto aqui. No caso da água, por exemplo, a temperatura crítica dela é 374 graus Celsius. A partir dessa temperatura a gente só vai ter gás. A gente não consegue encontrar mais líquido e sólido. Então o que diferencia o gás do vapor é a temperatura. Então, antes da temperatura crítica, vapor, depois gás. Então, aí a gente tem as mudanças de estado físico, que todo mundo já está cansado de ver, que é liquefação é a mesma coisa que condensação, que é o que? Transformação do vapor em líquido. E vaporização é o que? Transformação do líquido em vapor. A gente tem a ebulição, que no caso da água é 100 graus Celsius, ou seja, quando a gente chega na temperatura de ebulição, que é transformação do líquido para o vapor. A gente tem evaporação, que é abaixo da temperatura de ebulição, ou seja, quando a gente deixa uma roupa no varal, por exemplo, a água começa a evaporar abaixo da temperatura de ebulição. E a gente tem a calefação, que é quando a gente joga a água num recipiente muito quente, e daí a água vai instantaneamente passar do estado líquido para o estado sólido, estado gasoso, porque a temperatura no recipiente que a gente jogou está bem mais alta do que a temperatura de ebulição. Então todos esses três é a vaporização. Então são mais nomenclaturas didáticas para falar da mesma coisa. O que é importante a gente entender é que nas exceções, conforme a gente aumenta a pressão, a gente diminui a temperatura de fusão. Então, quanto maior a pressão, mais difícil solidificar. Tudo bem? Uhum.